Olá, meu amigo, minha amiga, que bom mais uma vez te encontrar. Graças ao Senhor Jesus, começamos mais um dia. E nada melhor do que parar um pouco para estudar a lição da Escola Sabatina que nos guia à Palavra de Deus, compreendendo os desígnios e a vontade de Deus para o nosso dia. Obrigado por sua interação conosco e porque você compartilha esse vídeo com seus amigos. Tudo isso tem feito que esse canal se torne relevante e assim ele alcance mais pessoas. Continue assim, seja o meu colaborador e a minha colaboradora para que nós possamos juntos alcançar mais pessoas. O acordo sobre a terra. Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que eles não seriam para sempre um povo nômade, saindo de um local para outro local, que eles teriam uma própria terra, uma terra para chamar de sua, para que eles estabelecessem ali uma nação. Prometeu a eles a terra de Canaã. Porém, os avisou para Abraão. Essa promessa só iria ser cumprida 400 anos depois. Olha quanto tempo depois, né? 400 anos. Porque havia naquele povo, naquela terra, havia ali algumas nações e Deus teria que trabalhar com elas para que elas pudessem aceitar o chamado de Deus, mas infelizmente eles não aceitaram. 400 anos depois, agora Moisés estava de frente para a terra e ele disse lá no capítulo 1, versículo 8, as palavras: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês, entre e tomem posse da terra. Deus cumpre as suas promessas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de avaliar com você. Deus cumpre as suas promessas. Às vezes a gente pede as coisas para Deus e acha que Deus deveria atender a nossa oração imediatamente. Nós somos muito imediatistas. Não. Deus, ele é soberano. Aquele que aceita Jesus como Senhor deve entender que ele é o soberano e que ele determina o que é melhor para nós. Se nós acreditarmos e confiarmos, nós teremos surpresas agradáveis, porque nós nem mesmo sabemos controlar a nossa própria vida. Nós sabemos o que vai acontecer no futuro, mas Jesus sabe. Então, agora eles deveriam tomar posse daquela terra, ou seja, descansariam das suas peregrinações e agora poderiam estabelecer-se em uma terra para sempre. Deus foi fiel, Deus cumpriu a sua promessa. Eu quero dizer para você que a promessa da terra era uma das promessas da aliança, ou seja, Deus fez a aliança e uma das benesses da aliança seria que eles herdariam a terra de Canaã. Mas não era incondicional. Era baseado justamente na obediência à aliança. Se eles fossem obedientes à aliança, seriam abençoados e receberiam a terra e os outros elementos da aliança. Porém, se eles descumprissem os mandamentos de Deus e não os guardassem, aquela mesma terra que lhe foi dada lhe poderia ser tirada. Deixa eu ler para você no capítulo 28 de Deuteronômio. No capítulo 28 de Deuteronômio é dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 14 traz as bênçãos da aliança. No versículo 15 em diante, traz as maldições em decorrência da desobediência. Eu vou ler o versículo 1, que é o primeiro versículo da primeira sessão, e o primeiro versículo da segunda sessão, que é o versículo 15. Escute só as palavras do versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E a partir desse versículo, traz ali uma série de bênçãos que eles haviam de receber se eles fossem obedientes à aliança. No mesmo capítulo 28, a partir do versículo 15, é dito o que aconteceria se eles desobedecessem, desconsiderassem a ordem de Deus. Escute as palavras. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E uma dessas maldições seria exatamente o cativeiro, ou seja, seria a pior maldição da aliança. Seria exatamente eles serem desterrados, tirados da sua nação, espalhados por todas as outras nações, perderiam a sua nacionalidade, a sua liberdade, haveria de voltar novamente a ser um povo sem terra. Um povo sem terra. É claro, amigos, que nós não podemos deixar de avaliar isso aqui. É claro que não era
a decisão deles, de Deus em permitir que essas coisas acontecessem, não era por conta que Deus era malvado, porque Deus tinha prazer em castigar o povo, porque o povo lhe foi desobediente. Não. Deixa eu dizer uma coisa. A grande parte dessas maldições era uma decorrência da quebra do relacionamento do povo para com Deus. Quando se quebra o relacionamento, você se afasta de Deus e segue seu próprio caminho. E no seguir seu próprio caminho, algumas coisas acontecem, porque às vezes tomamos decisões erradas. E acontece de sofrer aí as consequências dessa decisão. Eu fico, por exemplo, um indivíduo que resolve experimentar drogas, por exemplo. Experimenta uma droga mais fraca e ele gosta, o seu organismo começa a pedir mais e mais essa droga, até que ele entende que aquela fraca não mais te sustenta, ele precisa de um mais forte. E ele vai graduando-se até chegar ao fundo do poço. É assim. Deixa eu ler essa parte da lição que é muito importante para você, que diz assim, escute bem. Como a água que deixada por conta própria não deixa de correr até achar o seu nível, como o relógio que deixado por si mesmo não deixará de funcionar até que se esgote completamente, assim também o pecado tem um nível a buscar, um curso a correr, um fruto a amadurecer, e seu fim é a morte. Meu amigo, não dá para brincar com o pecado, viu? Não dá. Eu fico pensando, por exemplo, na história do Titanic, quando eles... não vou falar isso não, senão estende o vídeo. Meu amigo, minha amiga, não dá para brincar com o pecado. O pecado vai cobrar o seu preço. Brincar com o pecado é como brincar com uma cobra. Em dado momento, ela dá o seu bote. É como criar um leão dentro de casa, um animal selvagem. É um perigo muito grande. Pode ser que num momento ou outro ele pareça inofensivo, mas num certo momento, apresentará-se maligno em toda a sua extensão. O povo de Israel, se quebrasse a aliança, haveriam de experimentar o curso natural das suas ações e dos seus pecados. E eles assim experimentaram. E você conhece a história. Você sabe que eles foram invadidos pelos inimigos, as suas cidades foram destruídas, o templo foi colocado abaixo e eles foram levados ao cativeiro novamente. Experimentaram o cálice amargo das suas próprias más decisões, de terem abandonado o Senhor, justamente a fonte da sua segurança e prosperidade. Eu fico pensando assim, e nós do século XXI? E nós, brasileiros que vivemos nesse tempo? Será que é mais seguro hoje pecar do que foi no tempo de Israel? Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que não há segurança alguma em rejeitar aquilo que Deus nos pede. Independentemente do tempo em que vivemos e a localidade geográfica onde nós estamos vivendo. Brincar com o pecado é dar chance para que aquele outro anjo, inimigo de Deus, controle a nossa existência. Só que eu quero advertir você que esse outro anjo não lhe ama, não tem nenhum desejo de que você vá bem, não vai te assegurar prosperidade e ele deseja matar, roubar, destruir. Não há segurança alguma de você virar as costas para Deus através dos pecados que você comete, que eu cometo. Bom, nós somos pecadores, você também é, eu também sou. Mas Deus sabe que somos pecadores, que mais cedo ou mais tarde nós iremos errar o alvo. O que Ele espera é que esse pecado não seja voluntário. Porque o pecado voluntário é como se fosse aquele pecado de punho cerrado, aquele que você faz sabendo que não deve fazer, em rebelião ao que Deus pede. Esse é perigosíssimo. Aquele pecado que você tenta acertar e erra o alvo é aquele pecado que você cai de joelhos e assim, Senhor, me perdoe. Eu fiz o que era mal diante dos seus olhos. Perdoe-me, Senhor, me levante-me por esse pecado. Esse pecado é perdoado quando ele é arrependido. É claro que o outro também, se é o rebelde se arrepender, claro que o Senhor Jesus aceita.
mas é perigoso demais aquele pecado de punho cerrado. Não brinquemos com o pecado, amigos, porque ele pode dominar o nosso coração de maneira que não desejamos mais fazer a vontade de Deus. Aí estaremos totalmente apostatados da sua presença. A lição de hoje está falando para mim e para você, ó. Pecado acariciado, pecado que nós às vezes nos apegamos a eles, precisa ser deixado de uma vez por todas, porque há um céu para ganhar e Jesus está voltando a essa terra. Você não gostaria de pedir a Deus ajuda para fazer você vencer essa tendência que está controlando a sua vida? Eu não sei qual é o pecado que você comete, eu não sei qual é a tentação que é forte demais, que você não consegue superar e vencer. Mas eu conheço o Deus que promete todo o poder a nós para vencermos. Se apegue ao Senhor Jesus e peça a Ele para que Ele lhe ajude nessa decisão de abandonar esse pecado e vencê-lo completamente. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai Celestial, quero lhe pedir a tua bênção sobre o teu filho e tua filha, que hoje lutam contra a tendência herdada ou cultivada, pecaminosa. Pai, por favor, nos ajude a vencer, Senhor, os nossos desejos malignos, pecaminosos, para que possamos andar na luz da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, foi muito bom estar com você nesses pequenos minutinhos. Amanhã continuaremos a nossa jornada e estudaremos o tema cujo título é Israel e a Aliança. Que Deus te abençoe. Aproveite bem a sua segunda-feira.